Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto de execução. E nosso objetivo é fomentar o empreendedorismo geotécnico. Você que nos ouve deve ter visto ou está nos ouvindo por conta da palavra terraplanagem, projeto de execução. E todo engenheiro civil praticamente se envolve em obras de terraplanagem, mas não menos os arquitetos. Mas além de arquitetos e engenheiros civis, outros engenheiros, inclusive agrônomo, parte rural, vão se envolver em obras de escavação, de aterro. Mas também existe os donos das máquinas de terraplanagem, cujo conhecimento que nós estamos passando aqui é importante. Assim como o operador de máquina, os encarregados de terraplanagem, nós estamos passando conhecimento exatamente para vocês, de uma forma mais simples possível, eh, sempre com o cacuete de falar coisas que são muito técnicas, mas sempre procurando falar de uma forma simples. Mas mais do que isso, eu me proponho a todo dia, segunda a sexta, às 16 até às 17, está disponível um workshop. E o link para esse workshop está na descrição do vídeo. Então você vai lá no link, entra no grupo do WhatsApp e agenda comigo para a gente tirar qualquer dúvida, esclarecimento, para você ver se é um empreendedor de geotecnia. Porque empreendedor para nós é aquele que faz. E tem vários artífices que faz. Tem o cara da administração, que dá o dinheiro para fazer, o advogado que assina o contrato, ou que vai fazer o contrato, né? Tem questões jurídicas que acabam acontecendo por patologias. Então, nós estamos dando uma consultoria para as obras das mais praticadas em todos os lugares, que se precisa terraplanar o terreno. E é sempre necessário terraplanar o terreno para fazer uma casa, que seja uma barragem, uma estrada. Tem que ter condições de topografia, né? Para poder o homem usar. Passar com um carro, passar um acesso qualquer, inclusive de máquinas, estradas, né? Bom, no nosso mini treinamento de hoje, nós vamos falar da sequência de aplicação do CQP. Então, CQP. CQP é controle de qualidade de produto. Produto o quê? De geotecnia. Estamos falando aqui em geotecnia, engenharia civil geotécnica. É isso que a gente fala, é isso que Deus deu o dom da gente aprender um pouco e aprender todo dia, inclusive com Ele, né? O Espírito Santo, e poder estar transmitindo isso, que o conhecimento não é meu, é nosso, é para a sociedade, para servir a sociedade. Então, nesse slide está a parte de ensaios laboratórios. Acompanhar e comparar com valores esperados. Então, veja, com a experiência de cada um, a gente deve fazer o que o homem aprendeu a fazer, ou seja, nós estamos falando aí de ensaios, e comparar com o que ele já fez. Então, eu tenho um solo com tais características, ele dá um resultado, eu tenho que comparar com o meu banco de dados para fazer uma, tipo, avaliação do resultado. Esse é a frase que está aí. Valores esperados. E por que eu coloco isso importante? Antigamente não se fazia tanto ensaios, mesmo hoje se faz muita precariedade. Estou começando a fazer ensaios hoje. E antigamente, então, como se fazia? Se estimava. A pessoa tinha uma experiência, de criar uma experiência em função da sondagem, a percussão, do tipo lá de solo, argila, silt, areia, se estimava coisa ângulo de atrito. Hoje já está virando meio absurdo fazer isso, mas devemos fazer isso também, porque muitos colegas nossos aí que já estão no outro plano deixaram fórmulas ou experiências
E que é bom pegar essas experiências. Então, eu tenho as experiências dos outros, a experiência da sociedade, as conferências, e vou fazer ensaios. Mas para fazer ensaios, tem que fazer sondagens, eu preciso compartimentar o maciço em camadas, né? E é isso que está falando desse triângulo aí. Esse triângulo está dizendo aqui, ó, perfil do solo, do subsolo. Aqui está falando comportamento do solo. E aqui está falando modelagem. Qual que é o nosso objetivo? É fazer uma modelagem. Porque com a modelagem eu posso usar um método de cálculo e fazer os dimensionamentos. Só que ele usou uma outra palavra aqui, empirismo, que é o processo empírico. Em outras palavras, eu diria que o processo é de conhecimento trino, porque eu, como cristão, eu entendo que tem o conhecimento do homem, que o homem conseguiu adquirir até agora. Eu tenho a experiência de cada um, então o conhecimento da experiência. Quem tem 20 anos, 30, 50, 70 anos, cada um tem sua experiência. Então, uma é do homem, todo mundo tem acesso, outra é de cada um, pela experiência que teve. Mas tem uma que ninguém fala, e que nós falamos aqui já há muitas décadas, que é a intuição. E a intuição vem de quem? Do Espírito Santo. Isso biblicamente falando, né? Quem não acredita na Bíblia, quem não é cristão, não acredita nisso. Eu, como sou, acredito. E aqui, então, para ligar o comportamento dos solos com o perfil do solo, está escrito aqui: experimentos, ensaios e medições de campo. Então, eu tenho o perfil, mas eu quero saber o comportamento daquelas camadas. Eu vou fazer ensaios, experimentos, ensaios de campo e laboratório. E para modelar, eu tenho o perfil com as investigações de campo. Eu crio, então, com as investigações de subsolo, eu crio um perfil, uma sessão de estudo. Eu diria que é a modelagem aqui. Então, com isso de um lado e isso do outro, eu idealizo, então, a modelagem, uma análise, para fazer os cálculos que eu vou precisar fazer. Aí nós estamos indicando alguns livros, o professor Faisal, Carlos Souza Pinto, alguns cursos nossos, né? Nós temos uma grade de 20 cursos. E aqui vem toda a sequência de estudos, né? Que a gente tem que fazer. Então, os itens anteriores a este devem ser atendidos passo a passo, como a topografia, estava falando disso, sondagem, coletas para fazer os ensaios. Esse serviço, principalmente, sondagem, só deverão ou poderão ser finalizados em campo concomitante à definição das camadas. Essa frase é muito boa, né? O que eu prego é que, ao mesmo tempo que esteja sendo feita a sondagem, nós estejamos acompanhando isso no gabinete. Isso não é feito. Mas para mim está errado. Você joga o pessoal para o campo, o pessoal fica fazendo furo e ninguém está vendo o feedback dele do furo para fazer as camadas. É isso que eu estou falando. Então, as investigações, nossa orientação, e eu vou sempre falar disso, falo já há uns 20 anos, as investigações geológico-geotécnicas são concomitantes e iterativas. A planta, com levantamento plano e atibato cadastral e indicação dos PGGs, dos perfis geológico-geotécnicos, e as sessões de estudo SE devidamente numerados. Então, na planta topográfica, eu peço então que as pessoas coloquem os PGGs que fizeram, ou aqueles que nós orientamos para fazer, e quais vão ser as sessões de estudos. Ou seja, nós diferenciamos o que é perfil geológico geotécnico, que é uma sessão, tem que passar pela máxima declividade, com as sessões de estudo, que é aquelas sessões de cálculo. Nós separamos em dois momentos. O primeiro, que é o PGG, eu tenho que formular o modelo, e o outro, o cálculo. Bom, nosso tempo está correndo aí, tenho muito mais coisa aqui para falar. Falarei no workshop para quem teve interesse, é a mini aula. Mas, enfim, a gente vai
caprichar em fazer uma outra mini aula do mesmo assunto, ah, dado a quantidade de texto que tem aí para analisar e apresentar para vocês. Então, guardem aí a avaliação CQP, que é uma coisa que a gente está desenvolvendo como um produto da nossa empresa, que vai ser fundamental doravante. Tem muitos problemas, a sociedade geotécnica se desenvolveu e agora nós precisamos fazer um controle de qualidade dos produtos para os jovens poderem se desenvolver sem causarem muitos problemas para si próprios e para a sociedade. Até a próxima mini aula, então. Muito obrigado. Compartilhe o nosso projeto. Venha participar dele, sobretudo.